Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Estou hoje aqui com vocês para falar a respeito de um artigo que nós colocamos na semana passada. Né? É uma dúvida de muitos clientes aí nos últimos meses, que é se vale a pena trocar títulos públicos por títulos de crédito privado. Eu até vou compartilhar com vocês aqui a tela do artigo. Na descrição vai ter esse link, né? Para quem não conhece a nossa parte de materiais essenciais, vale a pena dar uma olhada. Vai ter o link desse artigo e também dos relatórios grátis, onde nós colocamos, inclusive, um relatório que tem algumas opções, algumas alternativas de debenture, né, que são exemplos aí de títulos de crédito privado. Tá? Primeiro, falando a respeito, o título de crédito privado ele é um título, é diferente, por exemplo, de um banco que emite um CDB, uma empresa emite uma debênture. Então, são normalmente títulos emitidos por empresas, a gente tem os CRIs, CRAs e as debêntures que são os mais famosos, né? E é um mercado que está em forte expansão. Para vocês terem uma ideia, segundo um estudo do BTG Pactual, aumentou só em notas promissórias e debêntures em 48% a exposição do ano passado para cá em títulos de crédito privado. Por quê? Justamente em busca de uma rentabilidade maior, no caso aqui para os cotistas. Né? Então nós, pessoas físicas, também podemos aproveitar isso, comprando títulos de crédito privado, que normalmente tem uma taxa melhor do que os outros títulos. Tá? E como eu comentei aqui, como é o tópico, também ver se vale a pena trocar os títulos públicos por crédito privado. Né? Primeira, em relação à questão, quem não entende como é que funcionam esses títulos, pode entrar aqui nos e-books ou pode entrar na nossa playlist de renda fixa, que explica bem certinho como funcionam esses títulos. Não é nada de outro mundo, né? Operacionalmente é bem parecido com comprar um CDB ou comprar um título público. Tá? E respondendo a pergunta se vale a pena trocar ou não, depende. Né? Aqui foi colocado um caso, né? Também para as pessoas não fazerem movimentos em falso, né? Para quem é nosso cliente ou para quem não é, a gente sempre recomenda, entre em contato com a gente, bata um papo com a gente, não façam movimentações antes de ter certeza que aquilo é bom, né? Um dos casos é para quem comprou renda fixa, pega um título IPCA+, por exemplo, um título atrelado à inflação ou uma taxa pré-fixada que conseguiu uma taxa bem alta, né? Eu comprei um título público pagando IPCA mais 7 há 3 anos atrás. Daqui a pouco não vale a pena eu sair daquele título com um vencimento mais longo e migrar ele para um título de crédito privado que vai vencer daqui a 2 anos. Né? E aí passou 2 anos, venceu meu título de crédito privado e os títulos públicos estão pagando IPCA mais 5 e aquela minha taxa de IPCA mais 7 eu não consigo pegar mais. Né? Então ter esse cuidado em relação a qual a taxa que eu peguei o meu título público. Tá? Ainda mais se eu estou pensando em longo prazo, né? E quero efetivamente ter uma exposição em títulos públicos. Tá? Daí não teria por que eu fazer essa troca. Quando vale a pena fazer a troca? Primeiro, se eu quiser ganhar com a valorização dos títulos do Tesouro. Muita gente compra título pré-fixado e título atrelado à inflação, porque quando a taxa de juros cai, esses títulos se valorizam. Né? Então, como a gente entende que não tem muito mais para onde cair o juro, nem tem muito mais para onde cair a inflação, perdeu bastante desse potencial de valorização dos títulos. Então, seria interessante vender agora. Tá? Parte ou boa parte desses títulos para quem quer ganhar com a valorização deles. Né? Inclusive, essa é uma recomendação do nosso setor aí de análise de renda fixa. Né? Então faz todo sentido fazer essa troca, talvez não para entrar para títulos de crédito privado, porque alguns deles têm um vencimento mais longo, ou procurar títulos de crédito privado que tenham vencimento mais curto, ou colocar numa aplicação lá atrelada ao CDI, esperando as taxas do Tesouro melhorarem. Né? O que deve demorar um pouco também, né, pessoal? Porque para ganhar com a valorização dos títulos públicos, o que teria que acontecer? E por que a gente imagina que deva demorar um pouco esse movimento? O juro ele teria que subir para eu conseguir comprar as taxas, comprar os títulos com uma taxa melhor, e depois teria que ter expectativa deles caírem, né, os juros, para eu ganhar com a valorização dos títulos. Então esse processo pode ser um processo um pouco mais demorado, pode demorar 2 anos, 3 anos, quem sabe, né?
Dando continuidade aqui, eu quero ganhar com a taxa. Por quê? Porque tem muita gente que compra título público, principalmente esses pré-fixados ou atrelado à taxa de juros, ou atrelado à inflação, e não sabe que esses títulos têm muita volatilidade. E eles não estão preocupados com essa volatilidade, eles querem ganhar o pagamento de juros, né? E normalmente os títulos de crédito privado acabam pagando uma taxa melhor, muitas vezes com uma segurança muito parecida, né? Por que esses títulos de crédito privado eles pagam mais? Porque a percepção de risco do mercado, mesmo que daqui a um pouco o título de crédito privado tenha até um rating melhor do que o título público, né? A percepção de risco do mercado é que os títulos do Tesouro garantem mais, vamos dizer assim, eles têm uma garantia do Tesouro, né? Então eles normalmente pagam menos e os títulos de crédito privado acabam pagando mais. Como exemplo, claro, daí é outro exercício que nós temos que fazer também, o investidor tem que fazer, é pegar títulos com vencimento parecido, né? Foi colocado aqui o exemplo da debênture da Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Esse título com vencimento em 2026 estava pagando IPCA mais 5,14 ao ano, sem imposto de renda, né? Então ele tem uma taxa de IPCA mais 5,14. O que significa? O meu dinheiro ele vai ser remunerado, vai ser corrigido pela inflação e em cima desse valor vai ser colocado, eu vou ter um juro de 5,14% ao ano, com um rating, pessoal, AA, né? O máximo que pode chegar é AAA. Esse rating aqui dessa debênture é AA. Então, muita segurança nesse tipo de investimento. E ele é um título que paga juros semestralmente. Então, de 6 em 6 meses vai cair o dinheiro do juro na minha conta. Eu posso fazer o que eu quiser com aquele valor. Então, um título equivalente nesse mesmo dia que título público estava pagando IPCA, né? IPCA mais 4,78, com vencimento também em 2026. Então eu saio de uma aplicação de IPCA mais 4,78, que tem imposto de renda, porque os títulos públicos têm 15% de IR, para outra aplicação IPCA mais 5,14 sem imposto de renda. Então a gente sabe que no longo prazo isso faz muita diferença mesmo. Para vocês terem uma ideia, só para a gente dar um exemplo na prática, considerando aí os últimos 15 anos de inflação, o IPCA ficou na casa de 6%. Ah, Thiago, por que considerar os últimos 15 anos? É só para a gente ter uma ideia mais realista da inflação, né? O Brasil é um país que tem tendências inflacionárias, né? Não dá para a gente imaginar que a inflação vai continuar sempre 3%. Da mesma forma que quando a inflação lá estava 11%, 12%, a gente não era sustentável que ela continuasse sempre daquela faixa de 11%, 12%. Então, colocamos aqui como exemplo uma média aí dos últimos 15 anos, o IPCA ficou em torno de 6%. Considerando esses últimos 15 anos, nos últimos 12 meses, a média dessa debênture seria 11,14 e os títulos públicos pagariam 9,16, né? Então 21% maior a favor das debêntures. Isso aqui considerando 12 meses, pessoal. Se a gente pegar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, essa diferença de rentabilidade aumenta bastante. Inclusive aqui nesse artigo tem outros links aqui falando a respeito desses comparativos, né? E para quem quiser pode também entrar no site do Tesouro que dá para fazer esses comparativos, tá? Então, como eu falei, os links estão aqui na descrição, né? Vale a pena sim avaliar, não só pegar aquele nosso dinheiro que está na renda fixa, daqui a um pouco está na poupança ainda, ou está no Tesouro Selic, ou está num CDB em outro tipo de aplicação, e colocar boa parte desse valor ou parte dele em crédito privado, eu entender como é que funciona na prática essa questão das debêntures, CRI, CRAs. Em todos eles nós temos a oportunidade de pegar investimento sem imposto de renda também, né? E também para quem tem os títulos públicos, principalmente o IPCA+, e o pré-fixado, é interessante sim analisar
qual é o meu objetivo com esses fundos e dependendo do meu objetivo dessas aplicações, dependendo do meu objetivo dessas aplicações, migrar para crédito privado, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente ou pode colocar aqui nos comentários. Um abraço a todos e até mais.